Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui com um vídeo de maquiagem para vocês. Hoje eu vou mostrar um passo a passo de olho, tá? Nesse olho que eu fiz na Thalita. Um olhinho com a fita de glitter bem bonitinho, que ela usou para ir pro primeiro dia de Fortal. Nós colocamos aí um corretivo claro, é o D1 da paleta da Kryolan. E espalhei com esse pincel. E depois eu fui dando um acabamento com a esponjinha para tirar qualquer marquinha, excesso de produto. Essa esponjinha é úmida, tá? O efeito dela fica bem melhor quando ela tá úmida. Em seguida a gente usou uma sombra marrom avermelhada. Tomzinho mais quente, né? Não diria tão avermelhada, mas um tomzinho mais quente. Pra gente conseguir um efeito de transição mais bonito. Porque nós vamos usar mais um marrom aí nesse esfumado. E o próximo marrom já vai ser um mais escuro. Então, primeiro eu esfumo um clarinho. Deixo ele bem suave, sem nenhuma marca divisória, né, no esfumado. Espalho ele no canto interno, no canto externo, todo côncavo. Depois eu coloco a sombra iluminadora. Esse é um pigmento da NYX, o Nude, que não tem mais para vender, que acabou, né? Mas ainda tem um potão bem cheio. Então eu vou continuar usando ele. Em seguida eu dei uma esfumadinha de novo, né? Só com o pincel mesmo, sujinho, sem colocar mais sombra. E coloquei o pigmento no canto interno do olho, pra deixar bem iluminada essa região aí, né? Dá uma aumentada no olho. Usei esse pigmento que é da MAC, que é o Rose, que ele é bem rosa mesmo, assim, um rosa acobreado, muito bonito. E eu coloquei com esse pincel de cerdas naturais, dando batidinhas pra já aplicar e esfumando. E aí ficou um efeito bem bonito. Então, depois de esfumar, eu vim com uma sombra marrom mais escura, mais chocolate. E um pincel de esfumar menorzinho do que aquele primeiro que eu usei. E vou colocando aí no côncavo para já dar uma profundidade. Esse efeito fica muito bonito na foto, tá? Dá uma sensualidade no olhar, o olhar fica mais profundo, mais bonito mesmo. Então, eu vou esfumando a sombra, sem deixar marcação, obviamente. Volto com o primeiro pincel para dar acabamento. Pode colocar mais um pouquinho daquela sombra marrom, né? Para ficar uma transição mais bonitinha. E vou esfumando aí, gente, até onde der. Até onde o tempo me permitir, né? Se deixar, eu fico esfumando horas. Depois eu venho com esse pincel que tem a pontinha mais fininha. É um pincel lápis mais fofo. Com a mesma sombra que eu usei, só que eu vou marcar mais o côncavo, dar mais profundidade ao côncavo. E aí vai ficar desse jeito aí que vocês estão vendo. Volto com aquele pincel para esfumar de novo, né? Porque eu não canso. Eu acho que quanto mais esfuma, mais bonito fica. Daí a gente vai colocar a cola de cílios, né? É legal uma cola que tem esse tipo de aplicador para fazer fita de glitter, né? Porque já fica no formato certo, que a gente vai colocar o glitter. Então, coloquei aí, ó, bem no comecinho do côncavo, né? Em direção ao meio. E depois eu vim com um pincel bem fininho e um glitter douradinho. Pode ser qualquer glitter dourado, gente. Eu usei aí um da Bitarra, que eu não tô lembrando o nome dele agora. Mas pode colocar qualquer glitter, tá? Os mais grossinhos vão dar um efeito maior. Então, é só aplicar com um pincel pequenininho, só apertando o glitter na cola, que dá super certo. E o legal de ser cola mesmo, cola de cílios, é que esse glitterzinho não vai ficar caindo no rosto dela, né? Não corre esse risco. Aí a gente vai colocar o delineador, né? De fora pra dentro. Eu costumo fazer assim, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Coloco o delineador, vou chegando lá no canto interno
com mais cuidado, mais delicadeza, fazendo uma linha fina, né? Vou puxando o traço fininho e vou juntando com a espessura normal do delineado. Fiz o contorno dos olhos. Aí o trabalho que dá é o seguinte, né? Eu decidi como que vai ser o gatinho, de acordo com o formato do olho, né, da minha modelo. A Thalita, ela tem um olho pequeno, relativamente pequeno, não é tão pequenininho, mas é um olho pequeno, que pede um gatinho com a ponta mais elevada, mais em direção à sobrancelha mesmo do que para lateral. Quem tem olho pequeno, se eu jogar a ponta do delineado para a lateral, eu acabo deixando o olho como muita gente diz, de japonesa, né? Fica muito oriental, porque o olho já é pequeno, você tá puxando para o lado. Então, o ideal é que você puxe o gatinho mais para cima, em direção à sobrancelha. Isso vai dar um efeito de olho maior, levantadinho, vai ficar bem mais bonito. Daí, então, eu vou tentando fazer a ponta bem fininha, né? Dá um acabamento aí, deixa um tempinho reservado nessa maquiagem para você fazer realmente o acabamento do delineado, que faz toda a diferença, né? Aqui eu vou precisar dar uma limpezinha nesse lado de fora do delineado, só para ficar mais retinho, porque ficou um excesso ali de produto. Então, eu venho com um pincel de corretivo, né? E um pouquinho só de corretivo, só para fazer uma limpezinha aí e conseguir afinar mais a ponta. Depois, a gente aplica a máscara de cílios. Essa que eu usei é a Turbo 5.0 da Eudora. É uma máscara maravilhosa para você usar assim no seu dia a dia, numa ocasião que não vá exigir o efeito à prova d'água, né? Porque essa máscara ela não é à prova d'água, mas ela é perfeita, gente. Deixa os cílios muito bonitos. Coloquei um cílio postiço, né? Eu até mostrei aí a cartelinha rapidinho. É um cílio que eu compro no AliExpress. Uma cartelinha que vem com 5 pares. E é um cílio que fica muito bonito, muito natural. Porém, como a intenção dessa make não é ser natural, né? A gente tá fazendo uma make para ela ir curtir aí o fortal. Então, vou colocar mais um cíliozinho por cima para fechar, dar mais volume, né? Deixar o olhar dela mais marcante. Então, a gente usa aí 2 pares de cílios, cola um em cima do outro mesmo, bem rente, bem juntinho, né? Dá uma apertada com a mão, levanta, que fica também muito bonito, muito, como é que eu posso dizer? Marcante mesmo, né? Eu acho que fica super legal. E em seguida eu vou passar o delineador bem aí onde fica essa parte branquinha da cola. Ela some um pouco, mas ainda fica um brilhinho ali. Então, a gente passa o delineador por cima para ficar tudo bem homogêneo, né, na cor, tudo pretinho. E aí, eu tô aproveitando para acertar um pouquinho o delineado, algum defeitinho que eu vi, eu vou ajustando nessa hora. Às vezes, quando a gente cola o cílio, dá uma entortada no delineado, puxa um pouquinho a pele em algum lugar, aí a gente tem que ajeitar o delineado, né? Deixa eu ver. Em seguida, eu ajeitei ali onde eu botei o dedo, que eu não tenho muito costume de fazer pele antes do olho, né? E aí a Thalita olhando, olha, curiosa, né? Tava doida pra ver como é que ficou. Bicha bonequeira. A gente quase não consegue fazer essa maquiagem, a gente conversando, achando graça. Daí, depois eu coloquei o delineador na linha d'água, né? Pra deixar ela toda pretinha. Porque a gente vai fazer aquele efeito de olho grande, porém marcante, né? É diferente de quando a gente coloca o lápis nude, por exemplo, né? Que você
abre o olhar, mas deixa ele mais suave. Quando você passa o lápis preto por dentro e por fora e esfuma, você abre o olhar, porém fica mais marcante. Então, a diferença é essa, tá? Se tu quer fechar o olho, tipo, é um olho grande que eu quero diminuir, eu vou passar o pretinho só na linha d'água. E aí eu esfumo um marronzinho claro por fora. Nesse caso, eu passei o pretinho dentro e fora. E, em seguida, eu vou esfumar com sombra preta, o delineado que ficou pra fora. Querendo ser toda modelinho dos famosos, né? Não tem nada a ver, tá ali, tá aqui, o negócio é caseirinho mesmo. Daí a gente esfumou a sombra e vamos colocar depois um marronzinho também. Só para fazer uma transição desse preto aí com o tom de pele dela, né? Não ficar aquela coisa muito pretona. Então, bem na bordinha aí do preto, a gente vai colocar uma sombrinha marrom. Olha ela chegando aí, né? Eu falei muito dela antes, mas é disso aí que eu tô falando. Dá essa esfumadinha aí com o marrom. O marrom que eu usei foi o primeiro marrom do esfumado. Aquele que a gente começou o esfumado. E com o pincel lápis eu vou colocar um pouquinho desse mesmo glitter no cantinho da lágrima, que também fica muito fofinho, muito bonitinho. Coloquei máscara de cílios, né, nos cílios inferiores. Ela já tem bastante cílio inferior, então eu só dei uma passadinha para tirar o pozinho. O batom é o Champanhe da Renaudê, que agora a marca é Dazzle, né? Um batom que eu acho lindo, que eu amo esse batom demais. E super combinou com esse olho, né? E como ela mesma disse, né? Melhor cor para o Fortal. Entendam como quiserem. Então eu passei no lábio inferior, né? Dando aquela ajeitadinha com o pincel. Quem me conhece sabe que eu passo batom com pincel por uma questão de higiene, né? Não só porque dura mais, mas quando a gente usa um batom em muitas pessoas, né? Um batom de uso coletivo, você precisa ter uma segurança com relação à higiene. Então, eu sempre tiro na espátula o batom e fico usando com o pincel, colocando o pincel na espátula, nunca no próprio batom, né? Para não gerar nenhum tipo de contaminação. Depois eu coloquei um gloss, pode ser um gloss qualquer que você tiver aí, tá? Transparentezinho, para dar um volume na boca, né? Para dar um ar de saúde também. Batom mate é bonito, mas, gente, eu gosto muito mais desse efeitozinho de gloss. Eu acho que a boca fica com cara de hidratada, sabe? E é isso. Olha o efeito da nossa make, como ficou linda. A nega arrasou. Obrigada, gente, por assistirem. Obrigada aí. Curtam, comentem, compartilhem, me ajudem a divulgar o canal.